Agora, continuando aqui os casos específicos, vamos ver agora um caso para reagente excesso e reagente limitante, certo? Então, quando eu vou usar essa questão de ver quem está em excesso e quem está limitando a reação? Quando o exercício me der os valores dos dois reagentes, tá? A quantidade em massa que eu tenho dos dois reagentes, ou em mol, pode ser também. Mas ele tem que me dar os dois reagentes. Quando ele me der só um, eu tenho que usar o que ele me deu. Mas quando ele me der dois, eu tenho que ver qual reagente eu vou usar. Geralmente, quando os exercícios dão um só, então aí não tem que ver quem tá limitando, quem está em excesso. Nesse caso, que você vai ver aqui, ele vai me dar o valor dos dois reagentes. Então eu tenho que ver qual reagente eu tenho que usar, certo? Então esse é um caso de reagente em excesso limitante, tá? Então vamos ver aqui. Em um recipiente foram colocados 15 gramas de ferro e 4,8 gramas de oxigênio. Qual a massa de Fe2O3 formada após um deles ser completamente consumido? Então vamos ver. Montar a reação, né? Primeiro passo, lembra lá. Ferro mais O2 formando Fe2O3. Beleza. Vamos agora, né, balancear. Aqui eu vou colocar um 3 aqui. Se eu coloquei um 3, ficou com 6. Aqui tem que ter 6 também. Ferro tem 4, aqui eu coloco um 4. Balanceei minha equação. Beleza. E agora? Agora eu vou anotar o que o exercício me deu. O exercício me deu o quê? Que 15 gramas de ferro reage com 4,8 gramas de oxigênio. Olha lá, ó. 15 gramas de ferro reage com 4,8 gramas de oxigênio. Isso foi o que o exercício me deu, certo? Então, vamos ver agora, né? Quem está em excesso, quem está limitando. Então, isso foi o que o exercício me deu. O que a natureza me dá? A natureza me dá que 4 mols de ferro, cada ferro vale 56, então é 56 vezes 4. 4 vezes 56 gramas, né? Vai reagir com 3 vezes 32, que é a quantidade de oxigênio. Vou fazer essa continha aqui embaixo aqui para ficar mais fácil, tá? 4 vezes 56 vai ser igual a 224 gramas. E 3 vezes 32 igual a 96 gramas. Então, o que acontece? Na natureza, 224 gramas de ferro reage com 96 gramas de O2. Beleza. Vamos ver isso daqui, certo? Aí eu vou ter que multiplicar cruzado, né? Vou apagar essa parte aqui. Então, ó, vou ter que multiplicar isso aqui cruzado, né? Quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ter que chamar um ou outro de x, tá? Vou escolher um aqui aleatório, pode ser qualquer um dos dois. Eu vou pôr isso aqui como x, tá? Beleza? Então, eu vou multiplicar cruzado e eu vou achar a massa de oxigênio que eu teria que ter. Então, vamos lá. 224x é igual a 96 vezes 15. X é igual, vou fazer essa continha aqui, 96 vezes 15, dividido por 224, eu vou ter um total de 6,4 gramas, certo? Só que eu achei a quantidade de massa de oxigênio que reage com 15 gramas de ferro, certo? E aí, né? O que isso significa? Que eu vou precisar de 6,4 gramas de oxigênio para reagir com 15 gramas de ferro. Opa. Só que eu só tenho 4,8 gramas. Eu não tenho 6,4. Então, quem está em excesso? O ferro, certo? O ferro vai ter excesso. Por quê? 4,8 gramas do oxigênio vai ser totalmente consumido, certo? Porque o 6,4 passou da quantidade, entendeu? Então,
eu não vou consumir 15 gramas de ferro, mas os 4,8 vai tudo embora, né? E eu vou ficar um pouco de ferro sem reagir, certo? Então, o oxigênio é o limitante da reação. Se o oxigênio é o limitante da reação, eu tenho que usar como base a quantidade de oxigênio, porque ele vai ser totalmente consumido, diferente do ferro. Então, eu não posso usar a massa do ferro. Eu vou usar a massa do oxigênio, que é o quê? 4,8 gramas. Então, 4,8 gramas vai produzir uma quantidade X de Fe2O3, tá? Que eu não sei quanto que é. Mas aí eu vou comparar com a natureza. Então, geralmente, olha lá, ó, 96 gramas, não é isso? Produz 2 mols de Fe2O3. 1 mol de Fe2O3 tem 160 gramas, só que eu tenho 2, né? Então, vou multiplicar por 2. Isso aqui vai ser igual a 320 gramas, certo? Então, 4,8 gramas produz X. Eu não sei quanto que ele vai produzir. Mas eu sei na natureza que 96 gramas aqui, ó, de O2 produz 320 gramas de Fe2O3, certo? Vou multiplicar cruzado. 96x é igual a 320 vezes 4,8. X, então, é igual a quanto? 320 vezes 4,8 dividido por 96, estou fazendo aqui na calculadora, que é igual a 16 gramas. Certo? Tranquilo? Então, quanto que eu vou produzir de Fe2O3? 16 gramas. Beleza? Fácil, fácil. Mole, mole, né não, galera? Então, esse é um caso para reagente em excesso. Ilimitante, né? Aqui eu quero falar sobre o caso de impureza, tá? Então, eu vou falar sobre 2 casos de impureza. Vamos lá, então. Uma amostra de calcita contém 80% de carbonato de cálcio, CaCO3. Qual a massa de CaO obtida de 800 gramas de calcita? Então, vamos lá. Eu tenho a calcita, que é um minério, certo? É uma pedra lá que tem uma quantidade de CaCO3, certo? Só que quanto que é essa quantidade? 80%. Eu não tenho 800 gramas de CaCO3. Eu tenho uma massa de 80% dentro desses 800 gramas que é de CaCO3. Os outros 20% formam toda a calcita, mas não significa que é CaCO3. Então, vamos lá. Então, quanto que eu tenho de calcita, né? Vamos ver. 800 gramas seria o 100%, que é a calcita inteira, né? Mas eu quero achar o que me interessa, que é o que está na minha reação aqui já montada, né? A gente pulou porque é a reação que já está montada. Mas o que me interessa não é a calcita, não é o minério inteiro. O que me interessa é o carbonato de cálcio. Então, se é o carbonato de cálcio que me interessa, eu vou calcular quantas gramas tem meu carbonato de cálcio, certo? Esse X aqui vai dar, eu vou tirar 20%, então eu vou tirar 160 gramas, então eu vou ter o quê? 640 gramas, certo? Se você fizer essa conta cruzada aqui, você vai obter esse valor. Você vai ter 640 gramas de calcita? Não, de carbonato de cálcio, certo? Calcita é a pedra inteira lá, é o minério inteiro, aquela coisa doida lá, certo? Então eu tenho 640 gramas de carbonato de cálcio, beleza? Então vou comparar o que o exercício me deu com o que a natureza me dá. O exercício me deu que 640 gramas vai produzir uma quantidade X de CaO que eu não sei quanto que é o que eu tenho que achar. Mas e a natureza? A natureza me fala que 1 mol, que equivale a 100 gramas de carbonato de cálcio, produz 56 gramas, que equivale a 1 mol de CaO, né? Então, agora eu vou só multiplicar aqui cruzado, eu vou obter meu X e eu vou ter minha resposta, beleza? Então, 56 vezes 640 dividido por 100
eu vou ter minha resposta. Vou fazer aqui rapidinho, 56 vezes 640 dividido por 100 vai ser igual a 358,4 gramas de CaO, certo? Óxido de cálcio. Então, essa é a minha resposta final. Tranquilo? Esse é um caso de impureza. Vamos para outro caso de impureza agora. Um outro caso de impureza aqui, então. Para obter 180 litros de CO2 na CNTP, pela calcinação do calcário, 90% de pureza, qual a massa de calcário necessária? Então, vamos escrever a reação. Ó, CO3 formando CaO mais CO2, a mesma reação. Como eu disse, a reação aparece bastante, tá? Então, eu quero obter 180 litros, beleza? 180 litros de CO2, né? Pela calcinação do calcário, que tem 90% de pureza. Então, ele quer saber agora a massa do minério inteiro, do calcário inteiro, né? Ele não quer mais saber, igual no outro, o contrário, que ele queria saber só o CaCO3. Agora ele quer saber a massa do minério. Então, vamos achar aí. Ele me deu a pureza, né? Como que a gente faria? Ó, ele fala aqui que está na CNTP. Se está na CNTP, o que eu posso falar? Eu posso falar que 1 mol de CO2 tem 22,4 litros. E 180 litros, que é o que tem ali. Eu vou achar a minha quantidade de mol de CO2. Beleza? Então, eu vou dividir aqui, né? 180 dividido por 22,4. Eu vou ter 8 mols, certo? 8 mols de CO2. Não é isso?